Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou Carla Coutinho e aqui nesse canal eu compartilho mensagens, palavras que Deus tem trazido ao meu coração para compartilhar com outras pessoas. E para o vídeo de hoje, eu quero falar com vocês, conversar um pouquinho com vocês com um tema que eu sempre me questionei e ainda me questiono também se estou fazendo da forma certa, se tem algo a melhorar, que é como me aproximar mais de Deus. Esse é um tema que todo cristão, toda pessoa em algum momento passa por essa dúvida em como que nós podemos nos aproximar mais de Deus. Eu nasci em um lar cristão, então desde a minha infância eu tive sempre esse contato de estar na igreja, ter esse contato com Deus, de saber a importância da oração, a importância da leitura da Bíblia, mas não era assim desde criança. Eu fui desenvolvendo o hábito da leitura da Bíblia, de aprender mais da palavra de Deus e também da oração ao longo do meu crescimento. Não é algo que eu fazia sempre desde criança, mesmo estando envolvida nesse meio, mesmo sendo cristã desde que eu nasci. Então esse questionamento sempre esteve muito presente em mim, em como eu poderia me aproximar mais de Deus. O que eu poderia fazer para conseguir estar mais próximo de Deus, para ter mais intimidade com Deus. E ainda me questiono muito sobre isso, porque eu acredito que é uma questão que nós cristãos precisamos ter todos os dias. Nós precisamos ter esse sentimento, essa vontade de buscar a Deus todos os dias mais. E para esse vídeo, eu vou trazer também algumas dicas práticas do que eu faço para você conseguir fazer aí também para estar mais próximo de Deus no seu dia a dia. E a primeira dica que eu posso dar para você que está buscando se aproximar mais de Deus é iniciar a leitura da palavra. Se você ainda não tem o hábito de tirar um momento do seu dia para fazer a leitura da palavra, te recomendo a começar a fazer isso. E uma coisa sobre a leitura da palavra que eu aprendi com um pastor é que quando você busca ler a palavra pela manhã, antes do seu dia iniciar, essa palavra ela vai ser de ensino para você. E quando você busca ler essa palavra à noite, já no finalzinho ali do seu dia, muitas vezes essa palavra pode ser de correção para você, de algo que você fez ali durante o seu dia. Eu, Carla, por conta da minha rotina, prefiro e gosto de fazer essa leitura durante a manhã, no meu momento de café da manhã mesmo. E para a leitura da palavra, eu gosto de seguir um plano de leitura mesmo. Às vezes porque eu estou fazendo uma leitura da Bíblia inteira, ou porque eu quero fazer a leitura ali de um livro em determinado tempo. Então eu gosto de seguir um plano de leitura para me guiar melhor e eu saber o que eu vou ler naquele dia. E junto com a leitura da palavra também, eu gosto sempre de ler um devocional, porque o devocional também traz ali uma mensagem a mais para o seu dia. E eu gosto muito de fazer isso durante a manhã, como eu falei, porque realmente eu sinto que é um ensinamento para mim naquele dia. Então, às vezes, o devocional que eu faço naquele dia, eu fico o dia inteiro pensando, meditando naquela palavra e Deus falando comigo durante o dia em relação àquela palavra. E essa é a primeira dica, a leitura da palavra. Não tem como você se aproximar de Deus sem você conhecer Ele. E nós conhecemos Deus através da palavra. Então é muito importante nós termos esse hábito de ler a Bíblia, de ler a palavra todos os dias. Claro que vai ter um dia ou outro que você não vai conseguir ler, nós não precisamos ficar também robóticos em relação à leitura, mas nós precisamos buscar isso, buscar ter esse hábito todos os dias, porque aí vai se tornar realmente um hábito. E aí não vai ser mais penoso ler a Bíblia. Tem muita gente que relata que é difícil ler a Bíblia. Às vezes é por conta da tradução que ela está usando, ou porque acha muito cansativo. Mas quando nós tornamos isso um hábito, então para de ser algo tão cansativo para nós. Fica algo mais gostoso, digamos assim. Então, por isso é que é muito importante a gente sempre ter essa leitura diária da palavra de Deus. E o devocional é uma coisa que também ajuda muito. Como eu falei, ele traz uma mensagem diferente do que é a Bíblia. Normalmente traz uma reflexão sobre um determinado assunto, sobre um determinado versículo. Então é muito legal ter um devocional também. Eu gosto muito. E como eu falei com vocês em outro vídeo, eu estou fazendo o Devocional Forte da Lisa, que é um devocional mais voltado para as mulheres, e ele é muito legal. Eu vou até deixar o link aqui na descrição para caso você queira adquirir esse livro. Agora, a segunda dica, que eu acho que é a principal de todas, a mais importante, é a oração. Não tem como nós nos aproximarmos de Deus sem orar, sem ter momentos de intimidade com Ele. E o ponto da oração é algo que ainda me pega muito.
Eu confesso que a leitura da Bíblia não é difícil para mim. Eu conheço boa parte da Bíblia, mas a oração, esse momento de entrega, muitas vezes, me pega um pouquinho. Para nós estarmos em um momento de intimidade com Deus, de oração, nós precisamos entregar de fato o nosso coração para Ele puro. E muitas vezes eu sinto que eu estou em um momento de oração simplesmente por um hábito e não em um momento de entrega. Então eu acredito que isso ainda é um ponto que me pega muito. E a oração para mim, ela não é apenas um momento em que eu vou fechar os meus olhos e vou falar com Deus. A oração para mim é como se eu realmente fizesse ela durante todo o meu dia. Então, eu tenho o costume, se eu estou na rua, se eu estou andando, caminhando pela rua, eu vou falando com Deus. Eu gosto muito de me exercitar, então, quando eu saio para correr, por exemplo, eu gosto de ir orando, de ir conversando com Deus. Eu sinto que é um ponto difícil para mim, porque para mim é mais complicado parar um momento e falar, eu vou ficar aqui meia hora fazendo uma oração. E se eu for fazer outras coisas e ir conversando com Deus, para mim é muito mais fácil. Então, eu acho que é mais um formato aí diferente da oração. Eu falo com Deus não apenas em um momento do meu dia que eu tiro, mas eu vou falando com Deus em vários momentos do meu dia. Então, se eu lembro de alguma coisa, eu começo a orar, começo a interceder, eu começo a falar com Deus sobre alguma coisa. Se eu me entristeço em algum momento durante o meu dia, eu começo a falar com Deus sobre aquilo. Então, realmente, a oração, para mim, ela é um pouco diferente. Eu tenho essa dificuldade de parar aqui na minha manhã e ficar meia hora orando, digamos assim, mas durante o dia eu vou orando e vou conversando com Deus. E eu acho que esse é um ponto também muito importante da gente entender qual é a dinâmica de oração que mais funciona para nós. Porque para mim, essa dinâmica de ficar conversando com Deus durante todas as situações que acontecem durante o meu dia, faz muito mais sentido esse formato de oração, digamos assim, do que eu parar e ficar ali meia hora fazendo uma oração que talvez não vai sair. Então, acho que esse é um ponto que me pega muito na oração, porque eu ainda tenho essa visão da oração ali que eu tenho que ficar parada meia hora orando, e não é assim pra mim que funciona tanto. Mas o mais importante é a oração. Como eu falei, nós não conseguimos ter intimidade sem oração, porque a oração é uma conversa com Deus. E eu acredito que é por isso que dá tão certo pra mim esse formato de conversa, porque realmente a oração ela é uma conversa com Deus. Não adianta eu querer falar palavras que eu não usaria em uma conversa normal. Eu preciso realmente abrir o meu coração, rasgar a minha vida, rasgar o meu ser ali para Deus naquele momento da oração. Nós precisamos conhecer a Deus pela palavra, manual que ele nos deixou, que é a Bíblia, mas a gente também precisa aprender a conhecer a Deus através da oração, através dos momentos de intimidade que só a oração vai trazer, porque ali realmente a gente larga tudo nosso, né? A gente abre mão de tudo para falar com Deus. E Deus, ele ouve a nossa oração e ele nos responde também. Muitas vezes eu já pensei que eu estava orando, 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 falando e apenas soltando palavras, que Deus não estava me ouvindo. Mas em outros momentos Deus vinha confirmando ao meu coração que ele estava sim ouvindo a minha oração. Então a oração, ela é o que mais nos aproxima de Deus. A oração, ela tem que ser o momento mais importante do nosso dia. A gente precisa ter esse hábito da oração. E às vezes para você também não vai funcionar você tirar todo dia meia hora do seu dia para ficar orando ali apenas naquele momento. Mas às vezes vai fazer mais sentido para você durante a sua rotina, durante o seu dia, você realmente ir conversando com Deus. A gente precisa encontrar realmente qual é a forma que melhor funciona para cada um. Mas nós precisamos orar, nós precisamos ter tempo de oração com Deus. A gente precisa conhecer a Deus ali na intimidade para realmente se aproximar dele. E é através da oração também que nós vamos ter mais contato com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele também é uma pessoa que habita dentro de nós. E nós precisamos ter contato com ele também, para ele nos aproximar mais de Deus. A palavra fala que o Espírito Santo, ele ora a Deus por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo, ele intercede por nós. O nosso espírito, ele está conectado com o Espírito Santo, quando nós damos lugar, claro. Então, é o Espírito Santo que comunica o nosso espírito, e aí a gente tem essa comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. E sobre esse tema, tem um livro muito legal, que eu vou deixar aqui também para vocês na descrição, que é o Homem em Três Dimensões, do Kennedy Reagan. Eu tô olhando aqui para ele, tá, gente? Para copiar o nome. E esse é um livro muito legal porque ele fala realmente de como é o nosso corpo dividido em corpo, alma e espírito. E ele aprofunda mais sobre esse tema do espírito, do nosso espírito se conectar com o Espírito Santo.
E aí ele fala mais também sobre essa parte da comunicação, da comunhão em que nós temos com o Espírito Santo através do nosso espírito. E não tem como nós nos aproximarmos de Deus, sendo que nós estamos afastados, distantes do Espírito Santo. Então é um casamento, digamos assim. Para a gente estar mais próximo de Deus, para a gente se aproximar de Deus, nós também precisamos nos aproximar do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro, é ele quem leva as nossas causas para Deus, é ele quem intercede por nós. Então nós precisamos também buscar nos aproximarmos do Espírito Santo. Deixar ele guiar as nossas vidas, para aí sim nós conseguirmos ser mais próximos de Deus. E a terceira e última dica que eu posso dar para você que está aí também buscando se aproximar mais de Deus é ter momentos de leitura, não apenas da palavra, mas também de leituras complementares relacionadas a Deus, relacionadas ao seu conhecimento de Deus. Então, se você tem aí no seu dia algum momento para você conseguir ler algum livro cristão, algum livro que vai te edificar, isso também é muito importante e é muito legal. Além dos devocionais, é muito bom também você sempre estar fazendo alguma leitura que vai te edificar. Seja para você aprender alguma coisa sobre ministérios, seja para você realmente se aproximar de Deus, descobrir alguma coisa, ou ler algum livro que vai te ajudar a entender melhor a Bíblia. Não importa qual seja o livro aí que você vai ler, mas ter realmente momentos de leituras complementares que vão te conectar mais a Deus, que vão te aproximar de Deus. Eu gosto muito de ler, sempre gostei muito de ler, mas uma coisa que eu estava sofrendo um pouco era pela falta de tempo, digamos assim, para ler. Eu acabava enrolando durante todo o dia e não conseguia ler. Às vezes a minha manhã, por já estar fazendo a minha leitura da Bíblia, a minha leitura do devocional, acabava ficando um pouco cansativo essa questão de incluir mais uma leitura nesse momento. E foi quando eu comecei a testar ler antes de dormir. Então, antes de deitar, eu tiro ali meia hora, alguns minutos, 40 minutos antes, para ler algumas páginas, alguns capítulos do livro que eu estou lendo no momento, para realmente me edificar e para eu aprender mais sobre Deus. Então é muito bacana você também sempre estar buscando algum livro aí para leitura, para complementar mais no seu conhecimento, para edificar mais a sua fé também. É muito legal você sempre estar lendo algum livro além da Bíblia e do seu devocional. Espero ter te ajudado com esse vídeo, com essas dicas práticas que eu trouxe aqui para você. E é como eu falei no início do vídeo, eu estou sempre buscando isso, estou sempre me perguntando se eu estou fazendo o suficiente para estar próxima de Deus. Mas eu sei que nunca vai ser suficiente tudo que a gente fizer, a gente sempre vai ter mais a necessidade de nos aproximarmos de Deus, e isso é normal. Acredito que até Jesus voltar e buscar a igreja, até nós estarmos com Ele na eternidade, nós ainda vamos ficar sentindo essa necessidade de estar mais próximos de Deus. Deixa aqui nos comentários se você ainda não faz, se você ainda não tem alguma prática dessas que eu falei aqui e qual você vai começar a fazer hoje ainda. Se inscrevam também aqui no canal e deixem o seu like nesse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas que também precisam ouvir essas palavras. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.